Das camadas mais vulneráveis, os batalhadores trazem esperança e um desejo de mudança por uma sociedade mais igualitária e menos precarizada. Neles encontramos a promessa de um amanhã mais justo. Eles nos mostram que a mudança começa em cada um de nós. Eu sempre me fiz essa pergunta: como que a arquitetura ela pode contribuir para melhorar a cidade, mas a partir da nossa perspectiva? Por quê? Porque as cidades hoje em dia elas são projetadas para ricos. A periferia, ela precisa dos profissionais, ela necessita disso, tá ligado? A gente vê muita moradia precária, os espaços públicos são totalmente largados, deixados pelo poder público. Isso só pode ser feito a partir dessa melhoria nas quebradas, né, de revitalização de favelas. É uma das atuações que eu quero seguir. Tive a oportunidade de fazer um projeto para habitação de interesse social. A gente fez um projeto de 2 unidades habitacionais para mãe solo, lá em Goiás, e onde eu aprendi muito nesse estágio, né? O conhecimento é uma ferramenta de libertação e empoderamento. Quando investimos em educação, investimos em nós mesmos. A cada passo dado, um novo mundo se revela. Eu fazia em casa e vendia. Fazia lanches, fazia marmitas e comecei a vender. Fui fazendo meus cursos e até hoje eu faço cursos, né, para poder ter um aprendizado melhor, para poder fazer uma decoração melhor, né? E assim veio o primeiro casamento, fiz um primeiro casamento, né, num sítio, depois veio o aniversário e outros, daí eu tiro o meu bom dinheiro, né? Eu gostaria de fazer uma faculdade de letras, eu gostaria de estudar mais sobre linguística, literatura, sobre idiomas, sobre assuntos dos quais eu me interesso. Eu gostaria de, eventualmente, poder trabalhar com o meu conhecimento e que meu trabalho com máquinas de escrever se torne somente um hobby, não seja a minha profissão de tempo integral, seja algo que eu faça mais como uma renda extra ou por puro prazer mesmo. Neste mundo em constante mudança, a reinvenção profissional é a chave que abre portas para um novo horizonte. É o despertar da coragem interior. Movidos pela necessidade ou pela busca de um propósito maior, usam suas habilidades e conhecimentos para criar novas trajetórias, e nessa reinvenção, a realidade das famílias se transforma. Imagina, você vai lá e fala para alguém, isso vai custar 5 mil reais, e a pessoa responde, não tem problema. Para uma pessoa que até 2, 3 meses atrás tinha passado o mês inteiro sem ganhar nem 200 reais durante o mês inteiro. E daí a mulher vai lá e fala, não tem problema. Eu fiquei, meu Deus, que coisa fantástica. Nossa, existem pessoas com dinheiro no mundo e essas pessoas estão dispostas a pagar por um trabalho bem feito. E pra mim isso era uma coisa que explodiu minha cabeça, porque eu nunca tinha tido um contato tão próximo com alguém que, ao você dizer, isso custa 5 mil reais, e a pessoa responde, não tem problema. Porque eu sou uma pessoa que eu cresci na periferia. Ao crescer na periferia, você não conhece pessoas que, ao você alegar que algo custa 5 mil reais, ainda mais algo que não seja um bem de primeira necessidade, e a pessoa vai lá e diz, não tem problema. Isso não acontece comigo, com as pessoas ao meu redor. Então meus olhos brilharam, eu pensei, ok, há pessoas que podem pagar por esse tipo de trabalho. A cliente pagou R$ 5.500, desses R$ 5.500 eu recebi de lucro R$ 2.000. Até hoje é a máquina mais cara que eu já vendi na minha vida. R$ 2.000, antes de eu começar a trabalhar com máquina de escrever, era uma cifra que eu somente sonhava em ganhar, e eu realmente sonhava nisso. Eu fazia todos os cálculos, vendendo os cadernos, eu pensava, ok, se eu trabalhar tanto e vender tanto, eu consigo chegar ao número mágico de R$ 2.000. Era literalmente meu sonho ganhar somente R$ 2.000. Era tudo que eu queria, ganhar R$ 2.000. E daí, com uma máquina, eu consegui pagar por um mês de trabalho. Tipo, eu consegui pagar por um mês da minha vida. R$ 2.000. E daí isso, meu Deus do céu, é isso que eu tenho que fazer. Eu preciso fazer isso. Porque eu estou numa situação completamente terrível e eu finalmente encontrei algo que possa me tirar dessa situação. A minha trajetória profissional ela sempre foi muito atípica. E eu tenho isso muito na minha família também. O meu pai ele também teve uma trajetória profissional atípica. Praticamente as pessoas ao meu redor que eu vejo que
que tiveram um bom sucesso econômico, elas tiveram trajetórias profissionais um tanto quanto atípicas. O meu avô, por exemplo. O meu avô, ele veio do interior da Paraíba e ele conseguiu manter a vida dele, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, posteriormente, como vendedor de algodão doce e também como taxista. Meu marido estava desempregado, então assim, meu pai, ele estava com câncer. Então, a minha mãe, ela pediu muito que a gente fosse visitar ele, que eu fosse visitar ele, que ele ia partir e eu não ia ver. Falei, meu Deus, e agora? Aí ele estava recebendo o seguro da empresa, o que a gente fez? Pegou o seguro, viajamos. Aconteceu de não ter o dinheiro para voltar, e eu tive que deixar meus filhos lá, deixar ela e deixar o outro menino lá, e voltar só eu e ele. E voltamos, os dois desempregados. Né? O meu pai, eu acompanhei o meu pai, né, durante 2 meses, fazendo quimioterapia, tudo. Só que teve um momento que eu falei, não dá mais para ficar aqui. Eu vou ficar dependendo da minha mãe? Não. Aí tive que deixar ela lá no Maranhão, ela e o meu filho, e voltar com ele. Chegando aqui, eu falei, não vai ter jeito. Para quem trabalhava no escritório, eu falei, não vai ter jeito, eu vou ter que entrar em qualquer lugar, porque eu não vou deixar meus filhos lá. Eu vou ter que começar a trabalhar em algum lugar. Foi quando veio o restaurante. Né? Eu já fazia, já mexia com comida, mas não tinha aquele amor que eu tinha, que eu comecei a ter lá no restaurante. Entrei lá como ajudante e fui como cozinheira. E eu fui criando aquele amor, né, pela comida. Então, eu desenvolvi a comida da Bahia, São Paulo, até a comida chinesa, que eu amava, mas não sabia mexer, eu comecei a fazer. De lá para cá, foi só comida. Só mexo com esse tipo de coisa, não mexo com outra coisa, a não ser a comida. Hoje eu tenho orgulho de falar, porque tudo que eu sei, eu aprendi no restaurante e aprendi na força do meu braço, né? E hoje, graças a Deus, eu arrebento nas minhas vendas. Com o apoio da família, as vitórias se tornam conquistas compartilhadas. Hoje eu sei que qualquer coisa que eu faço, eles estão junto comigo, tanto ele, tanto o meu esposo como meus filhos, né? Eles sempre estão junto comigo. Então, tudo que eu vou fazer hoje, a opinião sempre vem deles, né? E lógico, né? Eu sempre peço a opinião para eles, se está certo, se vai dar certo. Então, eu sempre tenho, né, a melhor posição, que é a deles. Não satisfeitos apenas com suas próprias conquistas, eles estendem as mãos àqueles que enfrentam dificuldades parecidas. Cada história de superação, cada vida transformada, batalhadores que criam um movimento que se espalha, um movimento de esperança. Quem não quer ter uma vida plena? Quem não quer ter uma vida boa? Um bom carro, uma boa casa, né? Poder ajudar o próximo, né? Poder ver lá na frente que eu não tive quem me ajudou, mas eu poder ter uma vida melhor para poder ajudar o próximo. Muitas vêm de lá, elas também ficam perdidas. Muitas que a gente sabe moram debaixo de uma ponte, né? Você sabe um pouco da história de vida das pessoas quando você assiste um jornal, então você fala, você se coloca no lugar dela, poxa, eu já passei por isso. Poxa vida, se eu tivesse, eu iria ajudar aquela pessoa. Então assim, meu foco é ser uma empreendedora, né, para poder ajudar o próximo, para poder dar não digo uma vida melhor, mas para poder dar um emprego para aquela pessoa e poder dizer, abrir a boca e dizer, poxa, eu ajudei ela veio de lá com o mesmo foco que eu, e eu pude ajudar, eu pude ter para ajudar. O receio do fracasso agora dá lugar à certeza da superação. Batalhadores antes invisíveis, hoje erguem-se com orgulho. Hoje eu sou totalmente diferente de antigamente. Eu quero conquistar minha empresa. Tem muito chão pela frente. E eu vou conquistar na minha própria empresa, meu próprio buffet. Vender máquinas de escrever foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado na minha vida. A segunda melhor decisão foi ter vindo para esse apartamento, indiscutivelmente. Então sim, eu estou muito satisfeito onde eu estou, tanto fisicamente, nesse ambiente físico aqui, na casa onde eu estou morando, quanto profissionalmente. É maravilhoso. O
triunfo destes alimenta o sonho por dias melhores, onde uma vida digna não seja apenas uma miragem distante do horizonte. A esperança que todas as engrenagens sejam vistas e valorizadas.